Quem diz que assim, volta, eu volto. Então vamos voltar. Depois a gente canta essa música e dança ela, que essa música tem que ser cantada e dançada. Eu falei com vocês que existem estruturas fora de nós e dentro de nós que comprometem esse crescimento espiritual. E eu queria gastar um pouco falando sobre as estruturas que estão fora de nós e terminar falando de algumas que estão dentro de nós. Vocês querem me ouvir? Diz assim, amém. Eu queria dizer o seguinte, o coffee break não rolou agora cedo porque foi informado os irmãos aí da logística de que não haveria nenhuma parada, nenhum pit stop para o café. Então eles não se prepararam, deixando o coffee break para tarde, mas eu sei que o pessoal sentiu falta do cafezinho. É porque tudo tem uma explicação. Atrasou o início da reunião, impactou aí na... o pessoal chegou mais tarde, aí impactou no coffee break, vai impactar agora até de tardezinho. Não, à tarde já recupera. A Claudinha falou que à tarde recupera tudo. À tarde é mais difícil para ficar acordado, né? Tá bom. Voltando aqui, eu falei que tem estruturas externas, né? Eu queria dar exemplo de algumas estruturas externas que comprometem esse crescimento espiritual fora. Por exemplo, templismo. Templismo. O famoso lugar santo. Quem conhece essa expressão, lugar santo? É o lugar santo, lugar santíssimo. Aí tem que pôr. O templismo, ele atrapalha por quê que o templismo atrapalha? Acho que uma das coisas que mais atrapalha é o templismo, embora mesmo aqueles que abandonaram o templismo não estão livres de começar a viver uma relação com o lugar, em vez de viver uma relação com as pessoas. Entendeu? Falei? Não. Já sabemos que nós somos a igreja. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, tem 3 versões, NVT, RC, RA. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Ou seja, o cara sabe que a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Ele já sabe que a igreja somos nós. Você diz amém ou não? Mas ele ainda tem uma relação com um lugar muito perigosa. Por exemplo, eu digo para os irmãos, lá em Curitiba a gente tem uma reunião geral só por mês. A gente não tem reunião toda semana. Mas mesmo uma só por mês, agora, domingo passado, teve reunião geral. Eu falei com os irmãos, eu falei da música, antes de começar a música. Falei, se o louvor não estiver presente, não adianta a gente chegar aqui e ficar levantando a mão para o alto e cantando. O louvor tem que fazer parte da vida. A gente tem que cantar todo dia, toda hora. O louvor faz parte. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então o louvor faz parte da nossa vida. Não é a manifestação de um dia na semana, uma vez por mês, no nosso caso lá. E falei também uma coisa que eu não gosto. Falei, irmão, não gosto quando você deixa para tratar pepino lá na reunião geral. Não, vai ter reunião geral hoje. Lá eu me encontro contigo. Pô, cara, aí já começa. Isso é uma evidência, é um sinal de que a pessoa já não tem mais relação pessoal. Já deixa acontecer a coisa lá no prédio. Porque é mais fácil mesmo se encontrar no prédio do que abrir a casa. Muito mais fácil. É mais fácil você ter um lugar fora da tua casa para encontrar, porque dentro de casa é dentro de casa. É a tua casa, a tua mesa, teu pão, entendeu? Então a casa, tem gente que prefere fora de casa. Tudo que puder fazer fora, vai para fora de casa. Mas a igreja na casa é outra coisa. Ó, a reunião de pastores em casa é outra coisa. Quando você diz assim, vamos lá no presbitério, e há um lugar, o cara já chama aquilo de sala de justiça, já chega tremendo. Quando os presbíteros estão numa casa, e o irmão está lá no contexto, é outra coisa. O ambiente é outro.
quebra aquela coisa e começa a vida natural. Natural. O linguajar nosso, muitas vezes denuncia que a gente não entende a igreja. Vamos para a igreja. O casamento vai ser na igreja ou vai ser no salão de festa? Essa pergunta, eu digo, a igreja vai estar em qualquer lugar, no salão de festa, na casa, no prédio. Mas tu vê que o linguajar denuncia. Denuncia. Ah, mas você entendeu. Não, a gente não faz isso com a criança. A criança fala uma coisa que a gente entende, mas a gente corrige. Não é isso, é assim, tá? Quando você acha bonitinho falar errado, teu filho vai chegar com 12 anos falando de lado, entendeu? Porque você riu dele, achou bonitinho, quando você podia ter corrigido. Então, você corrige, os novos precisam saber quem é a igreja. E precisam se relacionar com a igreja, que somos nós. Isso compromete o processo. Por quê? Porque a gente fala de submissão, a gente fala de vínculos fortes. O cara que é templista, ele não sabe nem o que é isso, vínculos fortes. Não sabe. A maioria das pessoas que se encontram no prédio, às vezes tem uma reunião grande que o cara não sabe nem como é que está o outro do lado. E eu acho feião quando o ministro de louvor lá, o músico, fala, olha para o irmão que está do teu lado, e tu olha para um cara que tu nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro. Diz para ele aí como é que você o ama. Né? Não posso viver sem você, nem te conheço. Pô, horrível. O partir do pão em casa é outra coisa. Você olha para o irmão que você tem vínculo, tem relacionamento e fala com profundidade do teu coração as verdades tremendas da tua vida com ele e de como ele é importante para você. Como teu irmão é precioso mesmo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Olha para o teu lado. Tem que ser alguém de verdade íntimo. E o templismo rouba isso. Obscurece isso. Eu sei que muita gente pensa que se não tiver a reunião no prédio, não cresce. Essa não tem sido a nossa experiência, não. Nós tínhamos 2 por mês, passamos para 1 por mês, e nesse de 1 por mês chegou gente. Nós falamos, mas como é que se dá isso? Se humilhando, se submetendo, se vinculando, comendo bem, praticando, e essas coisas não dependem de um prédio. Porque se depender, a hora que tiver uma perseguição, acabou a igreja. Igreja depende de relacionamento. Nós temos muitos textos. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja na casa é uma igreja completa, plena. Ela não é uma coisinha, uma parte de um todo, ela é plena ali. Na casa ela vive plenamente. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Está plena ali. Tem vida. Está ali. Relacionamento, palavra. Tem tudo ali. Confissão de pecados, perdão, choro, lágrima. Tudo ali. E eu nem preciso dizer que é muito mais fácil praticar a igreja em casa do que num prédio como esse, sabe? Vocês sabem disso, né? E a edificação é mútua. Você fala, todo mundo fala. Os irmãos perguntam, participam. Eu não preciso dizer. E tem uma coisa interessante sobre a igreja. Me permite dizer, os pastores precisam me suportar agora mais do que tudo. Não é agora não. Vou poupar os pastores. Quer ver uma pergunta complicada para nós? Qual é a sua igreja? De que igreja você faz parte? Em geral, quem entende o processo, e o processo está claro, ele vai responder assim,
Você quer mesmo saber que igreja eu sou? Tá com paciência para me ouvir? E começa, então, a falar da igreja como está escrita na Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Coloca atenção no que eu vou falar aqui, ó. Por favor, de verdade, coloca atenção. Isso pode mudar a tua forma de falar de igreja. Deixa eu te falar. A igreja é o corpo de Cristo, não é? Família. A igreja, assim como Jesus, esteve oculta pelos séculos. Porque para a igreja se manifestar, foi necessário primeiro Jesus se manifestar, o mistério de Deus. E depois o mistério de Deus que estava oculto foi revelado a nós. Amém? E Cristo em vós é a esperança da glória, mas é um mistério também que estava oculto. Então, falar de igreja é falar de um mistério oculto. É falar de uma coisa que as pessoas precisam também de revelação para compreender. É fácil você dizer assim, eu sou lá do Atos, sou lá do ID. Isso qualquer carne entende. Qualquer carne entende esse discurso. Instituição humana não precisa de revelação. Qualquer carne entende. Você falou, aí eu falo simples para ele entender, você não deu a oportunidade à pessoa ser revelada. Porque a igreja faz parte do querigma apostólico. Você não deu chance da pessoa ter revelação do Espírito Santo ao falar da igreja, o mistério de Deus, oculto. Falar de igreja é pregar o evangelho, não é explicar onde você reúne. Falar de igreja dá a chance da pessoa ser revelada. O mesmo poder que revela Jesus na vida da pessoa, revela a igreja na vida de uma pessoa. É o mesmo poder, é o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que diz para a pessoa o que é a igreja. Então não inventa. Não fala o que não está na Bíblia. Porque você não dá a oportunidade da pessoa ser revelada. Você não deixa ela debaixo do poder do Espírito Santo. Ela precisa do Espírito Santo para entender esse mistério. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Igreja é Cristo em nós. É um mistério que ninguém entende, se Deus não revelar. Dar o endereço de qualquer ajuntamento não é o endereço da igreja. Falar da igreja é expor as verdades bíblicas. É um mistério. Se faz necessário depender do Espírito Santo para falar desse mistério. Quantos me entendem? Quantos me entendem? E os apóstolos, tanto Estevão quanto Paulo, em algum momento se dedicaram a falar de que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 7, 45 a 50, Atos, na sequência, Paulo também fala, né? Jesus falou que ele ia destruir aquele santuário edificado por mãos humanas, Marcos 14, 58, e em 3 dias construiria outro. Ele estava falando de um mistério. Ele está falando de algo oculto. Eu vou destruir. Os caras estavam achando que Jesus ia destruir aquele prédio de tijolo lá, ia construir outro. Acusaram ele de blasfemar. Entenderam nada, porque Deus não revelou a eles. Igreja só entende quem é revelado. Se não é revelado, não entende. E quem tem revelação de igreja deve gastar tempo falando dela, com toda paciência. Quando perguntar de que igreja você é, você fala, vou te explicar a minha família. Vou te explicar a minha família. Você tem paciência? Aí começa a explicar a igreja. Esse mistério maravilhoso de Deus querer habitar em nós. Não habita em santuário feito de mãos humanas. Você está perguntando o lugar onde a gente se reúne, ou você quer saber mesmo o que é igreja? Tu quer o endereço da nossa reunião, ou você quer saber mesmo o que é a igreja? O que você quer saber? Porque eu vou falar de que igreja eu pertenço, qual igreja que eu faço parte. Segura aí. E começa a falar. Atos, eu falei
de Atos 7, mas também tem Atos 17, né? Quando Paulo explica isso, versículo 24. E ele também diz que nós somos edifício de Deus, 1 Coríntios 3, 9. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos o templo, o lugar mais santo nessa terra. Você acredita? Você acredita ou não? Você crê? O lugar mais santo dessa terra está aí dentro de você. O lugar mais santo está dentro de você. Isso faz toda a diferença no processo. O templismo rouba essa coisa, esse mistério. Quantos me entendem? Outra coisa que rouba, além do templismo, coloquei ali, o reunionismo, que é o ativismo santo. É reunião de manhã, de tarde, e vai para lá e vem para cá. Aquela atividade louca, que às vezes você chega no final do dia e tem a impressão que não fez nada. Essa atividade louca não significa produção. Muita atividade nem significa trabalho. Produção depende do ativismo, clericalismo, ou coisa terrível, clericalismo gospel, evangélico. Nós batemos no clericalismo católico. Porque a gente diz assim, tem um padre lá e tudo passa pelo padre. As orações é do padre, o perdão é do padre, a extremunção é do padre, o casamento é do padre, o batismo é do padre. Tem aquela figura, o clero. Mas entre nós, eu acho que é pior. Porque assim, tem o discipulador, tem o líder de célula, tem o supervisor, tem o cara à destra do Papa, do apóstolo, tem o presbítero, tem o pai do presbítero, o avô do presbítero. E parece que se você falar assim, vamos orar. Outro dia eu estava numa reunião, foi muito interessante. Um mover muito legal, e o Espírito Santo falou, vamos orar uns pelos outros. Eu falei, irmão, vamos orar uns pelos outros. Eu vi gente chamando assim os pastores, vem orar aqui. Chamando os pastores para orar com um visitante, uma pessoa que estava do lado, como se a oração dele não fosse ser ouvida. Tipo, se a oração for do pastor, essa oração Deus ouve. Se for minha, não ouve. Se for não, mas esse homem é muito ungido, olha só. Gente, Pedro, quando levantou aquele aleijado lá, junto com João, aquela multidão cercou Pedro, ficou olhando para ele e falou, por que estão olhando para nós? Estão olhando para cá. Como se de nós mesmos tivéssemos feito esse homem andar. Olha, eu quero falar uma coisa. Nem é pelo nosso poder, ou seja, não temos poder, nem pela nossa piedade, ou seja, não é por causa da nossa santidade que esse homem está andando, mas esse homem está andando por causa do nome de Jesus o Nazareno. E aí começou a pregação dele. Pá. Mas se você fizer uma fila para orar, e colocar aqui 5 pastores para orar, vamos orar pelos doentes, aí bota 5 pastores, bota um líder junto também para ajudar mais ainda, bota um discipulador, bota um cara que não tem título nenhum para orar. Qual a fila que você acha que vai ficar maior? Por que a fila daquele irmão mais ungido fica maior? Vou falar por quê? Por causa de uma coisa chamada clericalismo. É porque você não acredita que o poder de Deus está em você. E que pela tua imposição de mãos, Deus cura. Pela tua oração, Deus atende. Você não crê nisso. Você olha para você e diz, eu sou uma porcaria, um peba. Deus não vai usar a minha vida. Como se fosse pela piedade dos homens e pelo poder dos homens que Deus fizesse. Mas Deus não faz pela piedade dos homens, nem pelo poder dos homens. Deus faz pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, e o Espírito Santo está em você. Então, não tem clero, não tem gente mais santa que vai fazer e Deus vai ter. Irmão, tem dons, isso tem. Tem alguns irmãos que têm dons.
Deus separou dons, descobre aí quem tem o dom, se mete aí, ora, tá? Mas são dons do Espírito Santo que você pode pedir para você também. Senhor, eu também quero. Seja pidão. Fala com Deus. Amém? Você pode dizer amém ou não? Paulo falou, procura com zelo os melhores dons, pô. Sai pedindo, pô. Deus é pai de todo mundo, da galera toda. Deus é teu pai. Esse clericalismo é uma estrutura que impede o processo. Por quê? Porque a pessoa nunca se vê filho de Deus, nunca vê a sua própria identidade, e nunca vê Deus, tudo que Deus pode fazer por ela, nela, por meio dela, através dela. Não vê. Entendeu? Tem algumas pessoas que Deus... Algumas. E aí, o nosso culto à personalidade nasce, que é outro problema também externo. Uma coisa, irmão, é honra. Outra coisa é culto à personalidade. O homem não é digno de se receber culto. Nenhum homem. Quer honrar alguém, honra. Quer elogiar alguém, elogia. Quer servir uma pessoa, serve. Servir como profeta, tu leva o galardão de profeta. Se você fizer alguma coisa considerando o que a pessoa é em Deus, você recebe a recompensa dela. Mas não cultua ela, porque ela não é Deus. A pessoa é um ser humano normal. Tem que estar próximo, tem que estar junto. Uma estrutura que separa as pessoas não é legal. Uma estrutura que bota alguém em uma bolha, blinda um pastor, um presbítero, um evangelista, não é legal. Não é legal. A pessoa tem que andar no meio da galera, do povo. É povo, igual. Altares, cadeira, aqueles cadeirão que a gente coloca aqui em cima aqui para ficar o pessoal aqui em cima sentado, olhando para baixo, com aquela posição, aquela pompa. O crente dominical só funciona domingo, cara. Não é crente todo dia. E muitos outros obstáculos. Mas eu vou falar aqui de um que eu julgo fundamental. Vou falar de quatro estruturas, ou melhor, uma que se revela de quatro maneiras entre nós, uma única estrutura que se revela de quatro maneiras entre nós, que é para esse tempo, para essa hora. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: receio, eu tenho esse receio. Ele falou que ele ia apresentar a igreja à noiva do Senhor, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você diz amém ou não? Um dos maiores problemas que estão fora de nós, por hora, depois eu vou falar que está dentro de nós, que impede um crescimento genuíno, é aquilo que a gente chama de falta de simplicidade da igreja. A igreja perdeu a simplicidade. Quando a igreja perde a simplicidade, acabou. Qual é a evidência de uma igreja que não tem mais simplicidade? Vou falar. Primeiro, não tem clareza do processo. Tu sai no meio dos irmãos, assim, os irmãos antigamente tinham medo. Quando eu pegava o microfone, saia assim, sem fio, assim, você aí, vamos falar da semeadora, Nelson lembrou, né? O pessoal fala, ai meu Deus, todo mundo se esquivando do microfone. Quando você pergunta ao irmão alguma coisa e ele não tem a menor noção do que você está falando, alguma coisa está errada. Se você falar assim, irmão, por que eu devo me submeter? Não sabe. Por que eu tenho que participar de uma igreja na casa? Não sabe. Não tem clareza do processo. Irmãos, quando uma igreja tem um processo,
esse processo tem que estar claro para todo mundo. Eu vou dizer para você, olha, o melhor momento da igreja que se reuniu nesse sítio, que se reúne nesse sítio, foi o tempo que todas as pessoas falavam e compreendiam as mesmas coisas e todo mundo tinha clareza de tudo. Todo mundo sabia igual. O processo, compreendia o processo todo. O cara sabia a diferença de um cara que não tinha vínculo nenhum, a gente chamava de multidão, para um cara que tinha vínculo. O fulano é vinculado. Depois o cara sabia a diferença de um discipulador para um líder, a gente chamava de núcleo. Quem lembra do núcleo? Todo mundo queria ser núcleo. O cara novo convertiu, eu quero ser núcleo. Eu não sabia nem o que é núcleo, mas eu quero ser núcleo. E dava destaque mesmo, destacava, tinha status. O cara tinha um status. Qual era o status dele? Núcleo. A gente sabia que o núcleo era o cara que estava no meio de uma célula e que ele já era considerado pelo seu líder como um potencial homem, que Paulo falou a Timóteo, fiéis e idôneos para ensinar. Não é idôneos só. Idôneos para ensinar. Fiéis e idôneos para ensinar. Esse era o núcleo. A gente já olhava para o cara. Quando o cara ficava um pouquinho maior, a gente chamava ele de Timóteo. Pô, cara, o cara Timóteo, olha, vem o Timóteo do fulano. Não. Timóteo, tinha status, o cara sabia o Timóteo. Na nossa escala de crescimento, a gente sabia que o cara já tinha sido multidão, conectou com Deus, já não é mais multidão, está vinculado, já não é mais um cara vinculado comum. Aqui tinha um desenhozinho dos 4 bonequinhos do Projeto Atos, que eu botava bonecão e 3 bonequinhos, né? O bonequinho da ponta com a mão solta daquele cara que estava Raimundo, metade na igreja, metade no mundo. Depois o cara que estava no meio dos bonequinhos estava bem vinculado. O cara que estava dando a mão para o bonecão era o núcleo. Era o cara, o Timóteo, o cara estava dando a mão para o líder. E o bonecão era o líder. Todo mundo queria ser bonecão. Normal, o processo normal. Se almeja o episcopado, excelente obra, é normal, pô. O cara, ele nasceu, ele tem que crescer, pô. Ele quer ser mestre também, pô. É normal. Tem alguma coisa normal nisso aí? O processo era claro. Tinha clareza. Tudo que a gente falava se reproduzia no meio dos irmãos. A gente gastava tempo com isso. Tu acha que a gente não gastava tempo, não? E não falava só aqui no púlpito, não, mano. Falava direto. Nas casas, nos relacionamentos, ia batendo, 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 até que todo mundo sabia o seu lugar. Todo mundo sabia a sua fase. Até o cara candidato a discípulo, a gente dizia, você, filhão, ainda não é. Você é um candidato, você é um CD. Naquela época tinha CD, né? Compact Disc. CD, candidato a discípulo. Mas a gente não enganava ninguém também, não. Não ficava deixando o cara pensar que era uma coisa quando não era. Pô. Não, você não é. A fase é essa aqui, ó. Está aqui. Porque ele tinha que compreender o processo com clareza e querer fazer parte do processo com clareza. Pô. Porque tem gente que não quer fazer parte do processo. Você conhece alguém que não quer estar no processo? Eu conheço. Tem um cara lá em Curitiba que já falou assim, quando ele mudou lá o líder da igreja na casa, ele já falou para o cara, olha, vou logo avisando, esse negócio de cuidar de gente não é comigo, não me chama para discipular ninguém, não quero cuidar de ninguém. Ele quer ser um consumidor gospel a vida inteira. E a responsabilidade nossa é dizer para ele, cara, eu posso até suportar você aí, não tem nenhum problema comigo, vou deixar você aí até Jesus voltar. Se voltar, tu pode ter uma surpresa agora, nessa geração. Mas o meu trabalho é cooperar com o teu crescimento. Não quer depender de mim, eu quero você se humilhando, se submetendo, se vinculando, comendo bem e praticando. Vou trabalhar para isso acontecer na tua vida. Clareza. Amém? Ó, uma igreja pode até não ter um processo bom de crescimento, mas quando ela tem clareza, a coisa começa a simplificar. Por quê? Porque o próximo passo é aquilo que a gente chama de cadência. A gente usou muita expressão, que a igreja está sem cadência, sem movimento. A igreja precisa se movimentar. Como assim? O cara que é, por exemplo, discípulo, ele sabe que o próximo passo dele é se tornar um discipulador. Esse movimento tem que acontecer. Como é que a gente sabe que a igreja está crescendo normalmente? É porque ontem o cara era discípulo. Hoje, ele é um discipulador.
Ontem o cara era um discipulador, hoje ele é um líder de célula. Ontem o cara ali de célula, hoje o cara está supervisionando, ele tem a gente chama de uma UL, uma unidade de líderes com ele. Ele tem uma célula diferenciada. Ele tem um monte de líder na casa dele. Normal, pô. Isso é o certo, é o movimento. A igreja tem clareza, ela tem que andar, pô. Porque é andar, você entende a sabedoria do processo. É andando que você percebe que tem um processo. Você tem um processo aqui, o cara sai dali, que vai para lá, que cresce com clareza. Agora diz para mim, uma igreja sem clareza, mesmo com processo, ela vai para algum lugar? Se motiva? Se motiva a andar? Tu entrevista, irmão, para onde é que tu está indo? Não sei, cara. Vem para cá todo domingo, legal, vou para cá. Eu já via isso lá na denominação. Quando eu pertencia lá na denominação de Ideraldo era presidente, eu tinha crise. Eu dizia, pô, cara, os caras vêm para a escola dominical, mas nem sabem por que vêm para a escola dominical. A escola dominical nasceu lá com Wesley, lá, ninguém sabe por que está encarnada hoje na estrutura. Mas estava lá, todo mundo tinha que fazer, a escola dominical tinha que fazer, mas ninguém sabia para que fazer. Para onde eu vou? Qual o próximo passo? Isso tem que estar claro, clarinho, e tem que ter movimento. O cara não pode se acomodar a vida inteira como um discípulo. Sou um discípulo, e aí? Sou um discípulo, e aí? Sou um discípulo. Cara, até quando tu vai ser um discípulo? Quando é que tu vai virar mestre? Quando é que tu vai cuidar de outros? Quando é que tu vai sair dessa zona de conforto tua? Isso, irmãos, era claríssimo. Ninguém tinha dúvida desse movimento. Terceira palavra que fala que uma igreja não é simples. Essa é mais dura agora, mas vou falar. Alinhamento. O que é alinhamento, Franca? Olha que coisa doida, tosca. Uma igreja tem um processo de crescimento. Essa igreja não tem clareza nenhuma. Ninguém sabe para onde vai e tem um monte de ministério funcionando. Quando uma igreja está assim, o que os ministérios fazem? Eles produzem sua própria demanda. Não tem coisa mais tosca, mais complicado que os líderes de ministério se juntar e começar a disputar agenda, espaço, recurso. Não, vê minha agenda aí. Não, nós temos que ter atividade. A gente tem que ter retiro esse ano. Retiro de casar, retiro de jovem, retiro não sei de quê. Tudo disputando a agenda da igreja, os recursos da igreja, os ministérios, coitado, tem aqueles ministérios que correm para tudo que é lado, apoio. Som, eu quero som. No meu evento eu quero música. E os músicos ficam doidos lá, se virando nos 30, entendeu? Sem saber nada do propósito daquele negócio. É ministério gerando demanda, a sua própria demanda. Eu estava falando com o Cláudio, eu falei, Cláudio, eu tenho conversado com os irmãos lá em Curitiba e lembrado do tempo que nós, aqui no sítio, recebíamos a instrução de Deus. Como é que era a agenda? A agenda era assim, nós é que fazíamos a agenda. Era a agenda da igreja. E os ministérios? Alinhava. Vamos ter encontro, vamos fazer uma festa no 1º de maio. Qual é o propósito? Convidar os incrédulos. Vamos convidar os incrédulos, vamos convidar. O propósito está claro, a gente quer incrédulo aqui dentro do sítio. Vamos convidar. Agora alinha todo mundo, ministério de criança, ministério de... Todo mundo alinhado. Todo mundo sabe, todo mundo fazia, todo mundo trabalhava. Os grupos caseiros funcionavam, todo mundo funcionava, trabalhava. Alinhado. Tu quer ver uma igreja desalinhada? Vou mostrar para você. Os ministérios produzem sua própria demanda. 2, além de produzir sua própria demanda, os ministérios, eles se atrapalham, eles não entendem o processo, cada um dá um tiro para cada lugar, e eu acho que vou falar da coisa mais trágica, eles começam a se esbarrar, e às vezes um atrapalha o outro. Deixa eu dar um exemplo aqui clássico. Tenha paciência comigo, irmãos, tá? Mas vou dar um exemplo clássico. Reunião de oração de igreja. O que nos impede de orar em casa?
Tiago foi preso. Morreu. Herodes gostou da ideia, prendeu Pedro. E marcou a data de Pedro, disse que havia oração incessante por parte da igreja. Onde é que estava essa igreja sendo milhares? Onde é que essa igreja orava? Se eram milhares de pessoas que faziam parte da igreja. É simples, é só você ver quando Pedro foi solto. Pedro foi solto e ele foi para onde? Foi para uma casa. Chegou nessa casa, tinha quem lá? Quem é que estava lá na casa? A igreja. Por que às vezes a gente mobiliza pessoas para fazer aquilo que pode ser simplesmente feito em casa? A gente tem que mobilizar. E sabe o que é o mais triste de mobilizar? Vou falar qual é o mais triste de mobilizar, que não ora. O cara vai para a reunião, lá tem um pregador lá na reunião de oração. O cara tem 2 horas para orar, ele vai ouvir uma mensagem de 1h30, vai orar meia hora. Tem um púlpito lá esperando a reunião de oração. Desalinhamento completo. Não está alinhado. Quando a igreja tem clareza do processo, e ela tem não só clareza, ela tem, além da clareza, ela consegue movimentar com sabedoria, sabe para onde vai, daqui para lá, de lá para cá. O próximo passo, irmão, é alinhar tudo com esse processo. E aí vem o último golpe da simplicidade, foco. Clareza, cadência, alinhamento e foco. Foco é o mais difícil. Por quê? Primeiro, porque perde facilmente. E segundo, porque foco é dizer não para um monte de gente. Ah, irmão, estou querendo fazer um negócio assim legal, muito joia. Para quê? Não está dentro do trilho? Não. Quer ver uma evidência, Sérgio, do desalinhamento ministerial? Seria impossível, naqueles anos, a gente fazer um retiro de casal e todos os presbíteros não estarem participando. É impossível. Por quê? Porque tudo era devidamente alinhado. A primeira vez que eu vi desalinhamento aqui foi uma festa de 1º de maio que o Júnior estava responsável. Não tinha quase ninguém aqui. Desalinhado, porque aí cada um faz o seu negócio. Cada um faz o seu evento. E os talentos desalinhados é um desastre. Ó, é melhor você ter gente que não é muito talentosa, está alinhada, do que ter um monte de talento desalinhado. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Vou repetir. É melhor você ter gente que não é tão talentosa, mas totalmente alinhada, do que você ter um monte de gente talentosa, cada um puxando para o seu sardinha, para a sua farofa, para a sua sardinha. Como é que é o ditado agora que eu esqueci? Deixa para lá. Brasa para a sua sardinha. É horrível, amados. É uma dispersão. É uma falta de foco, de alinhamento. O que o foco faz? O foco faz assim, ó. O irmão quer fazer um evento. Aí apresenta lá, porque todo mundo tem ideia de um monte de evento, de atividades e tal. O cara analisa na hora, isso está cooperando com o processo? Não, então não. Isso aqui vai deixar o troço complexo. E a igreja tem que ser mais simples possível. A simplicidade, irmãos, ela não garante a você que você não vai trabalhar. Porque tem gente que acha que simplificar é não trabalhar, facilitar. Não, vai ficar agora mole. Amado, nunca foi mole cuidar de vida. E nunca vai ser mole cuidar de vida. Você crê nisso? Tenha trabalho. Vai cuidar da pessoa, tem muito trabalho. Agora, qual é o grande problema? Quando você simplifica, você suaviza. Você deixa a coisa leve. Quanto mais simples é a igreja, mais suave e leve é a igreja. Quanto mais simples, mais suave e leve é o teu trabalho. Quanto mais complexa, o Lego, conhece Lego, aquelas pecinhas que tu vai encaixando, clac, clac, tu vai colocando aquele montão de ministério,
um montão de coisas, de atividade, de agenda, mais pesado fica a igreja. O trabalho vai ser feito? Vai, mas vai ser mais pesado. Em algum momento pode comprometer? Pode, porque quanto mais complexo, mais embaçado fica. Perde clareza, perde alinhamento, perde foco, perde movimento. Porque os caras já não sabem nem para onde vão, não sabe-se. Não tem. É melhor voltar àquela antiga frase, poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Simplificar. Simples. Se o processo, se o desejo é fazer crescer, e o crescimento passa por coisas simples, por que não simplificar? Por que tem que colocar uma jamanta no alto se você pode colocar um aparelho suave, leve, que vai fazer o mesmo trabalho? E não, vou fazer o mesmo, vai fazer melhor o trabalho. Por quê, Franco? Porque não corre risco de você se desviar. O foco está ali. Foco para presbítero, para pastor, é a coisa mais difícil, porque a gente tem que dizer não para um monte de coisa. A gente julga e diz não, não. Os irmãos falam assim, pô, esse cara não, qual a dele? Não. Por quê? Porque o foco está claro. O foco é que cada um que chega aqui nesse lugar, se vincule a essa igreja e cresça. Ele tem que crescer, o processo tem que estar claro. Para ele, para mim, para todo mundo. Tem que ser claro o processo, ele tem que falar muitas vezes do processo. E não apenas ficar claro. Todos nós precisamos entender a sabedoria do processo e movimentar a igreja. Movimentar sem medo de abrir espaço para os outros ocuparem. Sem medo de dar trabalho, de experimentar os irmãos. Sem medo de dar acesso. O cara tem que andar mesmo, tem que crescer, pô. Ele tem que ir, ele tem que enviar pessoas. Graças a Deus houve um tempo que a gente produziu muito aqui, enviamos muita gente para muitos lugares. Eu falei ontem com o Daniel, foi me buscar no aeroporto, falei, Daniel, graças a Deus que a gente tem muitos santos no meio dessa igreja ainda. Tem muita gente que ama Jesus, tem muita gente que quer Jesus, e tem muita gente crescendo. É possível até que tenha gente crescendo sem enxergar o processo, mas está crescendo, mas é pior. É bom quando vê tudo. É bom quando sabe para onde vai. É bom quando está tudo muito claro. É bom quando os ministérios estão alinhados, não competindo. Alinhado. Que parte de uma carga dos que presidem. Deus está falando isso. Essa é a necessidade, vamos embora. E outra coisa, quando o ministério está alinhado, ele reencontra várias coisas. Música. Pô, a música é só para vir aqui tocar? Na reunião? A música não pode inspirar as casas? Será que os músicos não podem visitar as IELs? Será que eles não podem levar música e ensinar? Falar, hoje eu trouxe aqui oração para você, eu queria tocar 2 orações com vocês. Numa reunião, não pode fazer isso? Será que ele não pode animar os irmãos a louvar, adorar e trazer muito mais do que música final de semana? Ministério com criança. Irmão, ministério com criança, em primeiro lugar, tem que ensinar os pais. Tem que ser educando pais. Em vez de falar educando filho, vai educar pai. Porque quem faz mal às crianças são os pais, pô. Se o discipulador não está acertando, o ministério que tem carga com criança pode equipar os pais melhor. Tem um monte de pai que eu digo assim, pô, ensina teu filho a mesa. Eu queria, nem sei que eu vou ensinar a mesa. Ferramenta esse homem. Dá para ele conteúdo, para ele compartilhar a mesa com os filhos, pô. Quem pode fazer isso? O ministério pode fazer. Alguns irmãos, enxergando o processo, pode fazer isso bem pra caramba. E não funcionar só no domingo de manhã, na classe. Pode gerar coisas, pode somar, alinhar, pô. Tem que alinhar com o processo, pô. E quantos ministérios desaparecem desse processo de simplificar? Vários. Vários. Eu dizia uma vez para os irmãos, irmãos, se Dorcas estivesse entre nós, coitadinha. Que Dorcas atendia pessoas, Dorcas costurava as pessoas, ela não fazia parte do ministério de costura. Se ela estivesse entre nós, tinha que organizar o ministério de costura para colocar a Dorcas, coitada. Tinha que ter um líder, uma liderança no ministério de costura. Nomeie uma irmã para cuidar do... Porque não pode sair do nosso controle. Misericórdia, tem coisa que tem que sair naturalmente.
É dom, é talento, tem que servir. Ora serve aqui, ora serve ali, outra serve lá. Pô. Quantos eventos a gente fez aqui que a responsabilidade era dos grupos caseiros? Com apoio. Estacionamento. Não tinha ninguém oficial, não. Era o grupo caseiro. Está com teu grupo, teu grupo, teu grupo. Teu grupo vai limpar, teu grupo vai fazer não sei o quê, teu grupo... Era rodízio para todo mundo. Pô. Todo mundo tinha a benção de limpar o vaso. Todo mundo tinha experiência boa. Pô. Por que só um pessoal vai cuidar do banheiro? Por que nem todos podem cuidar do banheiro? Tem que só o pessoal oficial do banheiro? Meu dom é limpar vaso. Oh, cara, qualquer um pode fazer. Simplificar é dar foco. É você alinhar. É você movimentar. É você ter clareza de tudo. Começa com a clareza, tá, irmãos? O problema começa com a falta de clareza do processo. Quer ver a coisa complicada? A gente estava conversando esses dias lá em Curitiba e foi muito engraçado. Uma das perguntas, que a gente sempre faz um monte de perguntas para todo mundo responder, para saber a clareza que cada um tem, né? E a gente estava respondendo as perguntas do livro também. E tinha uma pergunta engraçada que era assim, nós temos um processo de crescimento claro? Aí um líder responde, temos. Outro responde, não temos. Eu falei, está claro que a gente não está claro. Quando um líder diz temos, quando outro diz não temos, não está claro. Não precisa nem seguir perguntando, a gente já sabe que não está claro. Cada pergunta que a gente vai fazendo, meus irmãos, a minha reunião de sexta-feira passada, acho que eu preparei umas 15 perguntas para a igreja na casa onde eu reúno lá. E peguei, fiz um esboço, mandei para cada líder. E cada um aproveitou, falou, Franco, vou aproveitar esse teu esboço aqui, vou fazer o mesmo caminho. Eu fiz várias perguntas para os irmãos sobre o processo. Muito interessante, alguns sabiam, outros não tinham a menor ideia. Eu pergunto, como que alguém que não tem clareza vai se movimentar? Como que alguém que não se movimenta vai se alinhar? Como uma igreja que não está alinhada em movimento vai ter foco? E aqui deixa eu questionar outras coisas, que vocês tenham paciência comigo, irmãos. Está na hora do almoço ainda não. Deixa eu questionar outra coisa. Não é verdade. Esses questionamentos eu estou fazendo aqui, eu estou falando que é resultado dos meus questionamentos em Curitiba. Eu falei para o Cláudio, o bom é que Curitiba é um grupo menor. Então, você consegue ver a floresta mais intensa. Um grupo maior, você está no meio da floresta, tu se confunde com algumas árvores. Entendeu? Mas quando você está com um grupo menor, você consegue ver melhor. Porque às vezes a gente consegue ser pequeno e complexo. Entendeu? Pequeno e complexo. Vou repetir. Pequeno e... Eu conversava com os irmãos. Por que a gente tem que mandar um e-mail para cada irmão avisando sobre reunião? E-mail. Aí fala assim, e-mail. Chama o pessoal do Ministério de Comunicação para fazer uma imagem. Ó. Eu quero fazer um e-mail. Aí tem um Ministério de Comunicação que vai fazer a imagem do e-mail. Aí depois alguém de um outro ministério tem que produzir o texto do e-mail. E alguém do Ministério de Comunicação dispara o e-mail. Falei, quando eu quero chamar os irmãos para estar comigo, ou eu ligo, ou eu mando um zap. Por que não pode ser simples assim? Por que a gente não pode dizer assim, fulano, vamos estar junto hoje, tal hora, pai, tal lugar, pum, 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 pum. Topa. Como a gente faz normalmente nos nossos relacionamentos. Quem é que manda um e-mail formal para um amigo? Boa tarde, hoje nós estaremos reunidos. Um amigo, não, um estranho talvez, um amigo. Quer juntar os irmãos, manda e-mail. Com imagem por cima, com logomarca. E as logomarcas dos ministérios? Todo ministério quer uma logomarca. Até o Ministério de Oração queria uma logomarca, Modéstia. Todos queriam. E os irmãos tinham que se virar em logomarca. O Ministério de Comunicação tinha que fazer a logomarca para o Ministério de Oração.
Estou falando que a gente pode ser pequeno e complexo. Não precisa ser grande para ser complexo. Você pode ter 40 pessoas e ser de uma complexidade medonha. Ter mochila pesada que você nem imagina para carregar. Como é que os irmãos trabalham? Eles fazem o trabalho. A maioria de discípulos de Jesus ama Jesus e faz o trabalho, mas faz o trabalho gemendo. Fica pesado. E pior, atrapalha o crescimento normal da igreja. A igreja não tem aquele crescimento, aquele fluir de Deus maravilhoso. Quantos me entendem? Quem aqui é designer? Tem algum designer entre nós aqui, não? Ninguém levantou a mão, não? Designer. Tem uma designer, né? Essa designer eu já conheço, Tem mais aí atrás aí? Conversava com uma designer semanas atrás, porque eu li que o papa do design, o tal de Maeda, acho que é descendente de japonês, Maeda, um americano, cara premiado nos Estados Unidos, premiado no Japão, Maeda, ele tinha um site chamado Simplicidade. E o trabalho do design era... Ele começa a explicar o trabalho dele, eu começo a ficar em crise. Eu falei, não é possível, né? Esses designers que eu conheço não são assim. Ele estava falando que o principal trabalho do design é simplificar. E eu conversando com uma designer, eu falei, por que os designers que eu conheço não são simples? Eles são complexos. E começa o debate, né? E essa pessoa falou assim, Franco, pode ser que na faculdade de design, no Brasil, eles agregam artes no meio. Então, o design acaba se obrigando a ser um artista também. Quando o design não tem nada a ver com a arte, no sentido de ser artista. Então, a irmã lá que tem um irmão, né, um irmão biológico dela é engenheiro mecatrônico. E o cara é ecodesigner. Ecodesigner, ele tem que trabalhar, ele tem que facilitar e preservar o ambiente em tudo que ele faz. Então, o ecodesigner, ele tem que simplificar com o olho nos gastos, nos desperdícios, mas, sobretudo, na preservação ambiental. É um cara que simplifica, né? Ele simplifica. Ele tem que minimizar o impacto na natureza, o impacto ambiental, ele tem que minimizar. O cara é o ecodesigner, embora o cara é engenheiro mecatrônico. O que tem de artista nesse negócio? Não tem. Mas ele tem que simplificar. É o cara que tem que pegar a imagem poluída e deixar tão simples a ponto da pessoa olhar e entender e acabou. É o cara que pegou o colorido lá do Mac e colocou só aquela maçãzinha branca. Entendeu? Olhou para a maçãzinha, entendi. Simples. Entendeu? Simples. Provavelmente foi um designer que limpou o site do Google. Quem é da época da informática sabe. Quem já está há muito tempo na internet, você se lembra como é que o Google era pesadão, era esquisitão, feião, cheio de lixão. Hoje é uma coisa simples, objetiva. Provavelmente foi um designer que trabalhou aquilo ali, para simplificar. Todo mundo que vive desse mundo complexo quer simplicidade. Tu vê propaganda, aí o cara está dizendo, é simples, é fácil, é simples. E esses modelos da Apple, eles não ganham no preço. Quem tem Apple não tem por causa do preço, porque é muito mais caro que qualquer outro. Quem tem por causa da simplicidade. Da maneira simples como os aplicativos se encaixam, é um botão, um desenho, sim, tudo simples. As pessoas, em geral, mesmo complexas, elas querem simplicidade. Não sei quantos de vocês me entendem. Me entendem mesmo?
Então, eu falei aqui do templismo, clericalismo, culto à personalidade, dia santo, lugar santo, homem santo, mas a nossa dívida de simplicidade com Jesus talvez seja o maior obstáculo ao crescimento normal da igreja. E vou falar aqui uma coisa com todo respeito, mas vou falar. O fato de uma igreja estar crescendo numericamente não significa que ela está crescendo com saúde espiritualmente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente detecta a falta de movimento e produz um movimento evangelístico. Vamos ganhar gente, porque tem que ter movimento. Tem que entrar gente nova. E vai lá e faz o evangelismo e tal, e ataca, e vai para a rua e faz. Mas não é uma coisa normal, Cidinho, de quem está gerando vida naturalmente, do irmão que vive, prega e leva, normal. É uma atividade extra que a gente faz, não sou contra. Eu só estou dizendo que necessariamente essa atividade não produz crescimento natural. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? O crescimento normal da igreja, ele se dá na vida normal e simples da igreja. Onde tem gente disposta a se humilhar, a se submeter, a se vincular, a receber uma palavra de qualidade que vai dirigir tua vida e praticar aquilo que Deus está falando contigo. Aconteceu isso? Aconteceu. Aonde? No sertão vai ter crescimento. No sertão, aqueles irmãozinhos, às vezes nem falam bem o português. Cresce, cresce e cresce. Flui de você ficar de queixo caído. De ver a vida de Deus fluindo. Normal. Claro, o drama qual é? Às vezes você chega lá e não vê clareza, não vê alinhamento. Daqui a pouco vai começar o atropelo. Quantos me entenderam? De verdade. Eu penso que hoje, o maior impedimento para o crescimento é a falta de simplicidade da igreja. Que passa por esses fatores que eu falei. Não tem clareza, não conhece o movimento, não sabe o processo, não se move nele, não se alia, os ministérios são desalinhados, confusos, cada um produzindo sua própria agenda, cada um produzindo sua própria demanda, não é uma coisa integrada com todo mundo, focada. Vocês entendem isso que eu estou falando ou não, amados? E foco. A gente perde o foco. Por que perde o foco? Porque às vezes cansa. Às vezes se cansa. Trabalhar, cansa. E se ficar pesado, vai cansar mais ainda. Jesus falou assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansa. Eu vou terminar aqui para a gente respirar o segundo tempo. E dar tempo de vocês lavarem as mãos, irem ao banheiro. O almoço está previsto às 13h. Então tem um tempinho para bater papo, conversar sobre esse tema. Vamos orar? Foi o seguinte, cadê Flecha? Flecha conseguiram aquela letra? Então vamos terminar com essa canção, com fonte. Essa é uma das minhas prediletas do CD do Flecheira, que já está no... Ele não trouxe hoje, não sei porquê. Não quis vender CD ele. Não quer vender na simplicidade, né? Mas eu vou botar minha simplicidade ali. Bota aqueles livros ali que eu vou fazer uma propaganda deles enquanto o Flecheira se arruma com a galera aqui. Eu falei que a gente está com 3 livros. Eu queria ter trazido hoje para vocês, mas não trouxe. Esse livro aí é o novo livro sobre divórcio, que foi totalmente refeito depois daquele encontro de líderes lá em Cabo Frio. Está numa linguagem mais fácil, não está muito repetitivo, que foi o feedback que a gente pegou dos irmãos lá em Cabo Frio.
Então esse é... Vocês repararam a capa? Vocês conhecem a capa antiga desse livro? A capa desse livro foi o tema da minha conversa com a designer lá. Simples, limpo, claro. Está em pré-venda por quê? Porque se você comprar na maquininha hoje, vou largar uma maquininha na mão do Daniel aí. Cadê o Daniel? Se aí você quiser comprar antecipado, aí tu compra com ele, bota o teu endereço e a gente manda entregar na tua casa. O outro livro, que está na pré-venda também, é esse aí, Não Seja Medíocre. Não aceitando viver mediocremente, era o título antigo dele, só que eu reescrevi e dei uma outra cara nele. E achei que o melhor título é esse aí, Não Seja Medíocre. E o outro, morrendo para frutificar também, deu uma mexida nele. Se você comprar hoje na maquininha, 20 prata. Depois eu não sei quanto é que vai estar lá quando chegar impresso. Mas a canção do Flecha já tem letra ou não? Já tem. Essa é a primeira música que eu ouço quando saio da minha caminhada. De verdade, falando sério. É uma música que inspira muito. É uma boa música que leva você a adorar a Deus, falar com Deus. Solta aí. Fonte eterna de sustento para a minha vida. Cachoeira de água viva, pura e deliciosa. No CD, Flecheiro até dá um. Ele até faz um barulhinho assim. Tu não fez aqui agora ao vivo, tu não fez o. Eu faço. Faz. O que mais? Meu desejo é me aprofundar, conhecer-te mais, te explorar, mais que guaraná, que chocolate, na palavra eu quero me deliciar. Sabe, para quem sabe a importância de comer bem, está aí uma música que te inspira a comer bem. Amém? Comer da vida do Senhor. Meu desejo é me aprofundar. Mas o quê? Fonte eterna de satisfação para a minha alma. Manancial que supre toda a minha necessidade. Vai lá. Tudo o que eu preciso, meu prazer, tanta gana por te conhecer, que esgotei no dicionário, meu vocabulário não pode alcançar você. Aí vai o quê? Bem mais que a imaginação, minha fonte de inspiração, bem mais que anseios, palavras e gestos, mais que a imagem e o som, mais que toda a canção, bem mais do que toda a beleza existente. Teu amor é meu lugar, a quem vou comparar? E agora ele faz um monte de comparação. Nem Rosa na prosa, nem Chico em canção, Vinícius ou Drummond na poesia, nem Bach na melodia, nem Da Vinci na pintura. Ninguém tem toda a tua maestria. Mas eu te busco, meu amor. Claro que na voz de Flecheiro fica melhor, né? Mas pelo menos agora vocês entenderam, pelo menos agora. Há controvérsias. Vamos lá. Então solta aí, Flecha. Vamos lá. Vocês vão ajudar também, né? Então vamos lá, calma aí, rapidinho, antes de fazer. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá, joia. Denis e Cíntia estão me ouvindo bem aí? Que é importante. Porque o fundão, entendeu? A galera do fundão, dá pra ter uma ideia se todo mundo tá ouvindo bem. Então vamos. Fonte eterna de sustento para a minha vida. Se quiser ajudar com palmas, fica bom. Cachoeira de água viva, pura e deliciosa. Eu desejo
minha necessidade. Tudo que eu preciso, meu prazer, tanta gana por te conhecer, que esgotei no dicionário, meu vocabulário não pode alcançar você. Bem mais que a imaginação, minha fonte de inspiração, bem mais do que anseios, palavras e gestos, mais do que a imagem, o som, e mais que toda a canção, bem mais do que toda a beleza existente. Teu amor é meu lugar, a quem vou comparar? Nem Rosa na prosa, nem Chico em canção, Vinícius ou Drummond na poesia, nem Bar na melodia ou Da Vinci na pintura. Ninguém tem toda a tua maestria, não tem não. Meu amor é meu lugar, eu prefiro a ti. Todas as minhas fontes são em ti, fonte de inspiração, mais do que anseios, palavras e gestos, mais que a imagem, o som, e mais que toda a canção, bem mais do que toda a beleza existente. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele, para ele, todas as coisas existentes são, pois a glória eternamente todas as minhas. Porque dele e por meio dele, para ele, todas as coisas existentes são a ele, pois a glória eternamente. Por quê? Porque dele e por meio dele, para ele, todas as coisas existentes são a ele, pois a glória eternamente. Ele é a fonte, sim. Todas as minhas fontes, Senhor. Todas as minhas fontes. A gente vai fazer assim, ó. O almoço não é cobrado, vocês sabem, né? O almoço é uma oferta que os irmãos até gostariam de oferecer a todos gratuitamente, mas como sempre tem alguns que podem abençoar outros, a gente vai cantar uma outra canção e nós vamos ofertar o almoço. Quem tem essa liberdade, quem está em condições também de fazê-lo, tá?